Olá, galerinha! E hoje nós vamos estudar sobre matéria. É um dos maiores assuntos de química ou física do ensino médio, mas é muito gostoso de estudar. Vamos lá? Olá, pessoal! Professor Olavo, aula 2 de Química, a matéria. Pois, pessoal, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. Creio eu que muitos alunos pensam que praticamente tudo que nós vemos ou que tem ao nosso redor é matéria. De certo modo, nós não estamos errados. Porém, existe também não matéria. Me dê exemplos, professor, do que seria não matéria? Ok, coisas imateriais, como o amor, como a justiça. Além disso, os químicos e físicos também entendem que a energia e suas diversas modalidades também são considerados não matéria. E as propriedades da matéria, galerinha, elas podem ser gerais ou específicas. O que seriam as propriedades gerais? São propriedades da matéria que existem em todo e qualquer corpo, independente da substância que ele é formado. As 6 características são a impenetrabilidade até chegar na inércia. Vejamos cada um. Impenetrabilidade. O que seria impenetrabilidade? É a propriedade que os corpos têm de não ocuparem o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ora, isso é fisicamente impossível. Não existe a chance mínima de 2 corpos estarem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso é impossível. 2 corpos estarem no mesmo lugar, isso é possível, mas não ao mesmo tempo. Extensão é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Ou seja, em outras palavras, é o volume de um determinado corpo. Se fôssemos fazer um exemplo do dia a dia para entender melhor, é só você comparar uma garrafa de 2 litros com uma garrafa de 1 litro, colocar uma ao lado da outra. Você perceberá que a garrafa de 2 litros tem uma extensão maior, porque o volume que ela ocupa no espaço é maior. Massa é a quantificação da quantidade de matéria que forma um corpo. A massa é importante para nós entendermos a quantidade de matéria que tem aquele corpo, se é um corpo grande, se é um corpo pequeno, se é um corpo massivo ou não, entre outros. A principal unidade de medida de massa no sistema internacional é o kg, que é o quilograma. Inércia, lembremos aí de Newton. A inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo. O que isso quer dizer? Que se um corpo está em movimento, por inércia, ele tem a tendência de querer continuar em movimento. Por isso, que se uma pessoa estiver sentada em um carro em alta velocidade e de repente o motorista acionar o freio, seu corpo vai ser arremessado, porque ele quer continuar em movimento. Também é válido o efeito contrário. Se alguém está em um carro em repouso e de repente o acelerador é acionado, seu corpo vai ser pressionado para trás no banco. Isso ocorre porque seu corpo quer continuar em repouso por inércia. Elasticidade é uma propriedade que os corpos no estado sólido têm de voltar à sua forma inicial depois que alguma força que foi aplicada sobre ele ser cessada, ou seja, ser terminada. Como, por exemplo, um arco e flecha que após você cessar a força nele, aquele compartimento de ligas vai voltar ao lugar de origem e vai ficar igual ao que ele era no começo. Indestrutibilidade, parecido com aquele conceito geral da matéria, aqui também se faz válido, porém na ótica da matéria. A matéria não pode ser criada, nem destruída, ela só pode ser transformada, hein, galerinha? Cuidado nesse exemplo aí para você não se confundir. Vemos exemplos aí, né, das 6 propriedades gerais da matéria, desde impenetrabilidade até a indestrutibilidade. E as propriedades específicas? Logo de cara, uma diferença que podemos perceber aqui é que as características aqui são exclusivas a determinada matéria. Ou seja, alguns corpos vai ter uma determinada característica e o outro não vai ter, diferentemente das propriedades gerais.
As propriedades específicas, elas são divididas em organolépticas, químicas e físicas. Vamos tentar resumir ao máximo cada uma dessas. Organolépticas são a propriedade específica da matéria em que elas são observadas através dos órgãos dos sentidos, ou seja, coisas como odor, textura, cor, transparência, sabor, brilho, entre outros, são propriedades organolépticas. E como cada um tem seus determinados gostos, suas determinadas escolhas, são coisas que podem ser discutíveis, pois o gosto ele é individual, é relativo. A segunda característica, ou a segunda propriedade específica da matéria, ela é bem importante. Ela é a propriedade química. Por que ela é importante? Porque nela vai acontecer uma coisa chamada reação química. O que é reação química? É toda vez em que acontece um rearranjo atômico, ou seja, a matéria vai estar organizada de maneira diferente. Com isso, são criadas substâncias novas, completamente diferentes daquelas que lhe originaram. Coisas como explosão, corrosão, efervescência, ação da luz solar, combustão, hidrólise, entre outros, são exemplos de reações químicas que fazem parte das propriedades específicas químicas da matéria. Como a gente podemos entender que a areia ela se transforma em vidro, mas a areia e o vidro não tem mais nada a ver, pois houve um rearranjo atômico. Quando acontecer uma mudança da matéria tão significativa quanto essa, em que há um novo arranjo atômico, isso é chamado de reações químicas e propriedades químicas. O que seriam propriedades físicas? Vamos lá. Elas não têm um poder tão efetivo, quanto as transformações químicas. As propriedades físicas da matéria só faz mudar as substâncias de forma física, como o nome já fala, diferenciando-as entre si. Ou seja, o gelo, a água líquida e a água gasosa, no caso o vapor, eles estão de formas físicas diferentes, sólido, líquido e gasoso. Porém, quimicamente falando, ainda é água do mesmo jeito, certo? Então, para vocês entenderem a diferença das propriedades específicas químicas das físicas, é isso aí. A física só muda a percepção física, ou seja, ao olho nu, mas não percebe mudança e não tem mudança das características químicas. Certo? Vejam aí exemplos da água nos 3 estados físicos da matéria. Lembrando que os estados físicos da matéria, eles sofrem interferência da pressão, da temperatura e também das forças que atuam nas moléculas, tá, pessoal? Não esqueça. E se nós olhássemos com o microscópio o comportamento da matéria à medida que ela vai ganhando energia em forma de calor, como a gente explicaria os 3 estados físicos da matéria? Vamos lá? Sólido. Estado físico da matéria em que a quantidade de energia ou de calor é mínima. Por isso que as moléculas estão unidas uma com a outra, porque a quantidade de energia é mínima. Lembrem, se a quantidade de energia em forma de calor é mínima, o movimento também é mínimo. Nesse caso, a força de atração será maior do que a força de repulsão, ok? Lembrando que todos os corpos na forma sólida, eles possuem forma e volume definido. Ou seja, se você jogar essa bola de bilhar, que é uma esfera, dentro de uma caixa que é cúbica, ela não vai deixar de ficar esférica, ela vai continuar arredondada do mesmo jeito, ok? E se por algum motivo entrar energia em forma de calor nesse corpo sólido, ele vai continuar sendo sólido? A resposta é não. Em um determinado momento, quando entrar uma quantidade significativa de energia em forma de calor, as moléculas vão ganhar mais energia, vão se movimentar mais, e agora a força de atração é aproximadamente igual à de repulsão entre suas moléculas. O que isso quer dizer? Que elas têm agora um poder, uma liberdade de se movimentar, já que elas têm energia. Lembrando que as substâncias no estado líquido, elas têm volume fixo, certo? Porém, a sua forma pode variar. Como assim? Se você colocar água líquida em um copo arredondado, a água vai tomar o formato arredondado do copo. Porém, se você jogar água
em uma caixa quadrada, em formato quadrado, né, cúbico, ela vai tornar o formato cúbico também, né? O meu exemplo é a água líquida, ok? E se por algum motivo ganhar mais energia em forma de calor, o líquido vai se transformar em gasoso ou vapor. Percebam aqui na ilustração que as moléculas agora estão em movimento frenético, ou seja, grande, porque elas estão com excesso de energia em forma de calor. Então, nesse caso, a força de atração agora é menor do que a de repulsão. Por isso que elas se movimentam bastante. É importante entender que todos os corpos no estado gasoso, eles podem ter a forma e o volume variáveis. Eles vão assumir a forma e o volume do recipiente que ele foi colocado, ok? Vejamos agora mudanças de estado físico. Olha só, prestem bastante atenção nessa parte aqui agora. Professor, como é o nome da transformação que sai do sólido para o líquido? É chamado de fusão. E nesse caso ele está ganhando, ele está absorvendo calor. Se o líquido absorver mais calor ainda, vai se transformar em gasoso. E essa transformação do líquido para o gasoso se chama vaporização ou ebulição. E também está ganhando calor. A última transformação que ganha calor é a sublimação, que é quando sai direto do sólido e vai para o gasoso, sem passar para o líquido. Como a naftalina, por exemplo, que sai do sólido e vai para o gasoso. Essas transformações em que necessitam absorver calor para acontecerem, elas são chamadas de transformações endotérmicas. Vejamos agora o processo inverso. Se de repente um gás perde muita energia em forma de calor e já vira diretamente em sólido, isso é chamado de ressublimação ou sublimação. Mas supomos que o material no estado gasoso perdeu um pouco de calor e virou líquido. Esse nome de transformação se chama condensação ou liquefação. Se o líquido perde mais calor ainda, ele vai se transformar em sólido e esse processo se chama solidificação. Esses processos em que há necessidade de perder ou liberar calor são chamados de transformações exotérmicas. Então, pessoal, no próximo vídeo eu virei com a parte 2 da nossa aula. Até mais!